Eu vi que o Fernando colocou uma perguntinha aqui, a Adriana até respondeu ele no próprio, na própria ferramenta aqui, Adriana, mas você não quer fazer algum comentário a respeito disso? Liz, lê para todos, porque eu não sei se fica Vou ler, tá. disponível, se todo mundo tem acesso, e foi uma pergunta bastante interessante, né? Eu acho que é importante a gente refletir um pouco mais sobre essa pergunta, e eu mesma tenho algumas questões que estão ligadas à pergunta feita pelo Fernando. Tá, desculpa, eu achei que todo mundo tinha acesso a essas perguntas, então é bom saber que eu vou lendo. Adriana, boa noite. Na sua opinião, a previsão contida no artigo 8º da Lei 12.318 seria norma especial aplicável somente nos casos em que há discussão a respeito de alienação parental ou norma processual geral, que deve incluir em todo e qualquer processo onde o objeto é a guarda filial e ou convivência familiar? A Adriana respondeu aqui, Adriana, mas eu não vou ler sua resposta, acho que você pode colocar para todo mundo. Tá bom, primeiro, parabéns, Maria Cristina, uma delícia ouvi-la e todas as suas colocações tão sensíveis. Eu tinha imaginado, eu não posso falar do Zeno, porque eu começo a chorar imediatamente, então, que bom que você falou. Sobre a pergunta, eu acho que se nós começarmos a utilizar o artigo 8º da Lei de Alienação Parental específica para justificarmos outros pedidos, nós vamos enfraquecer esse dispositivo da lei. Eu acho que ele pode ser utilizado como referência, mas aqui na Lei da Alienação Parental, o objetivo é dizer que os atos de alienação serão premiados, serão reforçados se mudar a competência. Então, é uma consequência necessária e específica desta questão da alienação parental. Então, eu acho que estou louca para ouvir os comentários da Renata sobre isso, porque eu acho que pode ser utilizado como fundamento para discussão de outras questões, mas me preocupa um pouco nós confundirmos, porque se nós estamos dizendo que a prevalência do artigo 8º sobre as disposições do ECA é porque não é uma regra geral, e sim uma lei específica, como é que nós podemos esvaziar essa argumentação dizendo que é uma regra geral? Então, a regra geral por regra geral, nós temos outra regra geral. E nós estamos falando especificamente na questão da alienação parental. E comentando o que você falou, Elisângela, eu considero que esforços que fossem feitos na questão da interdisciplinariedade, não apenas nos casos de alienação parental, mas de convivência de uma maneira em geral, mas especificamente nos casos de alienação parental, aonde as consequências se agravam demais e são muito continuam por muito tempo em relação aos filhos de uma maneira em geral, se nós destinássemos um olhar, um trabalho para que fosse feito um acompanhamento mensal, uma estrutura, psicólogos, assistentes sociais bem treinados, bem formados para isso, nós não apenas economizaríamos questões judiciais, como é uma questão quase que de política pública de saúde, de bem-estar das pessoas. Porque uma família que foi submetida aos traumas da alienação parental é uma família que adoece, não é simplesmente dificultar o convívio, a família inteira adoece. As consequências são muito graves. Então, se fosse investido em sessões mensais, onde se passam vídeos para que os juízes convoquem os pais que estão nas questões, esse vídeo coordenado por alguém, de preferência um psicólogo,
que possa trabalhar isso numa dinâmica. Então, um grupo grande, pode ser, sei lá, de 30 pessoas, 40 pessoas, que seria um tempo pequeno, uma intervenção pequena, um custo pequeno, já traria enormes benefícios. Eu já presenciei alguns pais que, não se dando conta do mal que faziam aos filhos e vendo os documentários e sabendo dessas questões, caíam no choro de forma desesperada. Então, é um investimento pequeno em todos os sentidos e muito necessário. E só para complementar, eu gosto bastante de um projeto da Espanha sobre os centros de convivência, onde, em casos também de alienação parental, um dos pais, um dos familiares com quem a criança está, ele não entrega diretamente para o outro, ele entrega neste centro, aonde um psicólogo recepciona esta criança, ele pode analisar quais são os comentários que este familiar fez para as crianças, a forma que essa criança se despediu, se ele ficou muito agarrado, se não ficou, se foi tranquilo. Se a criança vem com uma alteração significativa, avaliada por esse psicólogo, ele tem ali um tempinho, uma meia hora que seja, para fazer alguma interação, para tentar neutralizar um pouco esses efeitos, e este mesmo psicólogo faz a entrega para o outro familiar. Então, os familiares não se encontram, a criança não tem que entrar no conflito de como eu me despeço deste, como eu encontro este para um não achar ruim. A criança vai mais livre, mais solta para encontrar este novo familiar. E também esta avaliação de como é recepcionado, como a criança reage e tudo isso, é muito importante a percepção desse psicólogo. Então, também não precisa de uma grande estrutura, é um instrumento que eu acho que neutralizaria demais essas influências e que eu adoraria ver implementado aqui nas nossas, em todas as nossas jurisdições aqui nos estados e municípios e tudo isso, que eu acho que seria uma ferramenta muito importante. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria também de ponderar uma situação quanto a isso. Quando eu vi a pergunta do Fernando, acho que como a Renata também fiquei aqui, que tem algumas coisinhas sobre isso também, sobre essa questão da competência. Só poderíamos aplicar, concordo com a Adriana, na questão de ser no caso de alienação parental, até porque quando a gente vê o artigo, ele fala que é irrelevante para a fixação de competência, ou seja, é como se aquela mudança, não poderia acontecer a mudança de competência. Então, nós já temos uma regra de mudança de competência, mas que em razão da mudança, por exemplo, hoje em dia o artigo 147 possibilita, e tem decidido aqui, mudar até durante o trâmite do processo, né? Então, às vezes já tem um processo correndo, a mãe muda justamente só para mudar a competência, né? E eu tive uma infeliz decisão nesse sentido, que mudou, eu tive que recorrer e ainda conseguimos mostrar que não era o caso, de prevalecer essa regra sobre as outras regras. Por exemplo, o artigo 53 do Código Civil, 83, que fala que é no momento da distribuição. Juntamos tudo isso e demonstramos que o melhor interesse da criança era prevalecer aqui, né? Que a gente não pode ficar mudando a competência. Então, é irrelevante. Peraí, teríamos uma nova competência se não fosse o ato de alienação parental. É o ato da alienação parental que não permite essa outra fixação de competência, né? Então, é por isso que eu vejo que é importante o juiz já analisar o ato de alienação parental. E, diferente de algumas decisões que eu estou vendo, dizendo, não, a competência tem que ser analisada separada do ato de alienação parental. Daí nós não vamos aplicar o artigo 8º e proteger a criança, né? Mas fala, Renata, eu sei que você está aí doida para falar. Você está sem som, Renata. Pronto. Deu? Primeiro, eu gostaria de reiterar o convite. Tem pessoas aqui que eu sei que podem contribuir muito com o tema e que são tímidos, não estão querendo falar. Gente, abram seus microfones, vamos conversar aqui também, vocês, essa é a intenção do evento. Inicialmente, Adriana e Maria Cristina, excelente exposição,
questões, Maria Cristina, nossa, super sensível e realmente essa tocou na nossa feridinha mais aberta no momento de todos nós Iberdermanos. Lembrando, gente, que a atuação do grupo de trabalho e de estudo sobre alienação parental não é só trabalhar a lei da alienação parental, é a gente pensar em formas que podem gerar uma prevenção da alienação parental, é a gente fazer uma preventiva, porque o nosso ordenamento todo nos encaminha para isso. Essa atuação preventiva, ela está ali prevista, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pensando nisso, e até da forma como a pergunta foi elaborada, Adriana, que é no processo envolvendo questões de guarda e convivência familiar, a gente não estava nem falando de alienação parental propriamente dita, mas estávamos pensando nisso como pano de fundo sempre, né? Afinal de contas, somos um grupo de estudos relacionados ao tema. A questão é, será que nós teríamos que ter uma interpretação ou talvez até uma previsão normativa, uma alteração no Código de Processo Civil ou no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, de repente uma proposta de alteração para que, a partir do momento que nós temos uma ação no domicílio habitual da criança e do adolescente e que há uma mudança de domicílio, a competência se mantém naquele lugar de residência habitual, levando em consideração também que essa mudança seja justificada. Eu não estou falando em casos de mudança em que a pessoa, né, enfim, vai assumir um cargo público ou vai precisar refazer sua vida de uma forma que ela consegue justificar. Será que essa seria uma ação preventiva? Porque a gente sabe, nós advogados que estamos ali na linha de frente, a gente sabe quanto tempo se leva para discutir uma competência. Então, assim, agora mesmo estou com uma discussão de competência no STJ. Então, a gente está discutindo a questão de competência há aproximadamente 8 meses. E o processo está parado. Se nós temos um caso que é uma ação de guarda e convivência que pode estar, não tem nem ainda uma alegação de alienação parental no processo, ou não tinha sido levantado nenhum indício, mas que o processo estava caminhando para uma instrução que poderia levar a um reconhecimento dessa alienação parental, se teriam outros indicativos, será que seria o caso da gente pensar em uma proposta legislativa nesse sentido, de pensar essa competência dessa forma? Essa é a primeira questão que eu trago. A segunda, eu já posso fazer a segunda logo para a Maria Cristina? Posso ou quer responder? Como é que a gente fica? Posso? Ótimo. Maria Cristina, nós realmente a intenção aqui é descortinar mesmo os problemas com relação à lei da alienação parental. A nossa pergunta ela foi uma pergunta, digamos, superficial, levando em consideração o tamanho do problema do debate da alienação parental com relação à questão de gênero. E minha intenção não é realmente a gente colocar panos quentes nessa situação, nós temos que debater sobre isso também. Então, você trouxe essa questão do abuso sexual, e essa é a questão que tem sido a ferida da lei da alienação parental, vamos colocar assim. Quando nós temos uma alegação de abuso sexual, de estupro, de alguma situação ligada a esse tema que causa arrepio em todos nós, e também nos julgadores, nos promotores que atuam no caso, e nós temos, por outro lado, uma defesa feita com base na lei de alienação parental, ou caminho inverso. Nós temos já uma discussão de alienação parental e logo na sequência vem uma questão ligada ao abuso. Quais que seriam as ferramentas que nós poderíamos trabalhar com relação a quando nós lidamos com casos como esse? Como que a gente pode pensar em melhorias para a aplicação dessa lei ou na própria letra da lei para que a gente pudesse conversar e dialogar isso de uma forma mais transparente, mais clara, porque aí é a ferida. E como todos nós trabalhamos pela proteção da criança e adolescente, ninguém está aqui querendo defender a lei da alienação parental acima de tudo. Queremos ver como uma forma de efetivar realmente esse lugar do cuidado, esse lugar de proteção da criança e do adolescente. Então, vamos conversar um pouco sobre isso também, Maria Cristina. E eu tenho aí algumas propostas a serem feitas, não sei se o tempo de debate vai nos permitir isso, mas se possível, depois eu também gostaria de retomar, dependendo do que você falar, a gente troca. E com relação aos espaços extrajudiciais, Adriana, eu acho fantástico uma solução como essa, tirar do judiciário e pensar em outras formas de atuação do poder público. Eu acho fantástico, acho que no Brasil falta isso mesmo. Seriam essas as colocações. Eu só não entendi se a sua primeira colocação é para mim, para Elisângela, para Maria Cristina. É para você, Adriana. Dri, é para você. Seria pra uma mim? proposta...
Para poderia mim? ter uma... Não, para Adri. Não, para Adriana, desculpa. Isso. Eu estou fazendo confusão. Adriana, você. Veja, Renata, a gente teria que analisar, assim, pelo que eu entendi, você quer questionar isso quando não for caso de alienação parental. Mas no final da sua pergunta, você chegou a incluir uma questão da alienação parental. Ou seja, sempre que houver uma guarda compartilhada, se não houver concordância da mudança, esse pedido vai ter que ser judicial. E terá que ser um pedido prévio. Então, automaticamente, o autor está fixando a competência porque ele vai fazer o pedido antes dele mudar. Se a guarda for unilateral, a gente, né, de quem vai se mudar, nós temos que levar, assim, eu acho que o debate é importante, nós temos que pensar muito sobre isso. A princípio, eu te diria que eu acho muito bom, mas nós temos que analisar as realidades econômicas que nós temos no Brasil. Na maioria das vezes, nós temos as mães ficando com os filhos. Vamos tratar dessa realidade como exemplo, porque nós sabemos que, sobretudo no Brasil, é a realidade que predomina. Imaginem uma mãe que, com poucos recursos, precise se mudar, não consiga justificar, pode até estar sendo vítima de violência, de pressão por esse pai, ela precisa se mudar e lá ela vai numa defensoria pública e tudo isso, fazer este contato para poder defender ali o que ela quer. Imagina a dificuldade dela se este contato tivesse que ser com a defensoria pública de lugar de onde ela teve que sair. Então, quando nós pensamos nessa questão, nós trabalhamos muito com a realidade que nós trabalhamos nos nossos escritórios, onde a gente liga para um advogado correspondente e conseguimos fazer essa representação. Mas quando nós falamos de uma pessoa com uma hipossuficiência, né, econômica, sem estrutura, nós podemos trazer grandes dificuldades e até um cerceamento indireto do direito de defesa. Então, eu acho que nós não temos como colocar isso como um objetivo sem nós analisarmos todas as questões a fundo que estão envolvidas. Então, assim, seria bom, a princípio, seria, mas tem essas ponderações que eu acho que eu não saberia dar uma opinião mais definitiva em relação a isso, e acho que esta previsão, acho lógica a fixação de competência no domicílio da criança ou de quem tem a guarda, porque facilita isso, e nós sabemos que muitas vezes, assim como de quem administra os recursos do filho alimentando, há necessidade de que a competência seja no seu domicílio pela precariedade da situação que envolve tudo isso. Mas vamos pensar, vamos refletir, estamos aqui para sempre tentarmos evoluir e trazermos as melhores previsões, as melhores práticas, as melhores normas para atender o interesse da população. Agora, com relação à alienação parental, eu não tenho a menor dúvida. Não podemos privilegiar a conduta alienadora. Então, a competência tem que ser, deve ser, aonde estava a realidade. Obrigada. Eu vou colocar aqui a tua questão. Eu tive um processo rapidinho aqui para você ter uma ideia de um processo que o próprio Ministério Público ele pediu que a competência fosse remetida para a vara. Teve uma guarda provisória, mudou a residência da criança e do guardião, foi para outra comarca.
o Ministério Público falou que deveria ser transferido esse processo da competência para outra comarca. E para as crianças não era nada interessante isso. Eu advogava para o pai, na verdade, e o pai que conseguiu essa guarda, que o pai que mudou com essa criança, mas não era interessante mudar a competência nos termos que deveria mudar. E por quê? Porque o processo já tinha ocorrido muita coisa que é extrajudicial, questão de conselho tutelar, questão de Ministério Público já ter se envolvido em algumas coisas. Se mudasse a competência para a comarca, que era do guardião atual, ainda que provisório, como o Ministério Público queria, existiria toda uma perda processual, um prejuízo para as crianças, em termos de instrução. Por quê? Porque, embora elas tivessem mudado com o pai para lá, muita coisa para mim seria melhor aqui, testemunha, escola por muitos anos, enfim. Então, como a gente tem que analisar dentro do caso concreto? E eu acabei revertendo essa decisão, que a juíza acolheu a cota do Ministério Público. Eu acabei revertendo essa decisão aí, já que nós não temos uma legislação nesse aspecto. Eu achei interessante a sua proposta, Renata, mas considerando o melhor interesse da criança, considerando que a proteção da criança, com essa competência nova, não atenderia. Se existia a possibilidade de mudar essa competência para a proteção dos menores, nesse caso concreto, não acolheria. Então, acabou que deu certo essa tese, mas foi sofrida, eu concordo com você, a gente fica um tempão brigando por competência e as coisas não acontecem no processo, né? Agora, acho que a Maria Cristina tem uma respostinha, então acho que a gente vai ter que encerrar, Rê, acho que está na hora de encerrar. Só para eu entender, no caso, existe aquela pergunta, Renata, é para eu responder a questão da... Isso, para você responder a sua pergunta agora, e a pergunta da Renata. Então, a grande dificuldade, vamos dizer assim, acho que a principal, o primeiro projeto voltado à revogação da lei tinha como estandarte, vamos dizer assim, essa bandeira de que a lei prejudicaria aquelas crianças e adolescentes, uma vez que, havendo denúncia de abuso sexual, chamaria-se já a atenção para a existência de uma alienação parental. E eu vou fazer com que todos que estejam aqui presentes, nos ouvindo, reflitam um pouco a respeito de algumas questões que ainda hoje se diz, a exemplo de uma outra lei, igualmente importante na proteção das vulnerabilidades, que é a Lei Maria da Penha, que muitas vezes se diz que se usa ela de forma irresponsável, no sentido de que, algumas vezes, sem que haja a necessidade ou a concretização dessa violência, a pessoa faz uso porque, na dúvida, se protege a vulnerabilidade e aí se entra com a medida protetiva. Me parece que é como se nós tivéssemos uma mordida, vamos dizer assim, de um inseto, e no lugar de passar um remedinho, amputa o braço. É o que seria mais ou menos, em termos de metáfora, se relacionar a essa questão envolvendo a lei. Vejam, a questão da ocorrência de abuso sexual, ainda mais na infância, e aí eu me sinto muito à vontade de falar aqui diante de uma das pessoas que eu acho assim, mais preparadas em relação a falar sobre, a discorrer sobre a psique, sobre a questão da psicanálise, sobre a questão da formação da criança, a linguagem. A gente sabe que a alienação parental de forma avançada, ela pode inserir, pode repercutir na constituição das denominadas falsas memórias. E isso é algo difícil de ser desvendado, ainda mais por magistrados, magistradas, que por mais que tenham, digamos assim, competência, por mais que tenham vocação e estudem ao máximo, tem determinadas situações que somente a partir da utilização de uma equipe multidisciplinar é que se vai conseguir chegar a um denominador comum, se aquilo ocorreu ou não. Entretanto, por mais que exista esse escudo, por assim dizer, de alegação de abuso, aí entra com a ocorrência de alienação parental, existe na própria lei mecanismos para que se assegure, por exemplo, uma suspensão e o estabelecimento de uma convivência assistida até que efetivamente isso chegue a ser descortinado. E só para concretizar com a experiência, já que aqui é um ciclo de debates e é importante que isso aconteça, é tão interessante a ligação entre abuso e alienação parental, que eu tive um caso em que uma terceira pessoa, uma moradora de um prédio, já existia um divórcio, já existia uma guarda estabelecida, faz uma denúncia de
abuso sexual em relação à criança, no caso, o pai em relação à criança. Isso foi um terceiro, que foi a Curadoria da Infância, e prestou lá uma denúncia. Foi ouvida a testemunha e o Ministério Público pediu para que se instaurasse na Delegacia da Infância o inquérito e, concomitantemente, chamou a genitora, porque, infelizmente, isso também ocorre. Existem situações de abuso que a mãe ou o outro pai parental é conivente com a prática. Então, nessa primeira chamada, o Ministério Público queria realmente situar e saber se existia a concordância, a aquiescência ou o conhecimento da mãe. Uma vez sabendo disso, e para surpresa da mãe, que não sabia de nada do ocorrido, entramos com o pedido, com a tutela antecipada em caráter antecedente, pedindo a imediata suspensão da visita para que efetivamente pudesse se fazer a verificação da ocorrência ou não do que foi denunciado. Na defesa, de forma, assim, vamos dizer, não tão apropriada, veio que aquilo se tratava de alienação parental, quando, na verdade, escutem todos, a denúncia não partiu da genitora. E a genitora sequer conhecia essa moradora, porque essa moradora, ela residia no novo local em que esse pai morava após a finalização do casamento. Vejam, então, que existem situações para que se verifique e se mantenha a proteção da criança e do adolescente, ainda que seja num cenário em que a verificação, a perquisição de ocorrência ou não desse ato de violência atroz, toda violência contra a infância, ela é terrível. Quando ela é perpetrada pelas pessoas que deveriam, em tese, proteger, é mais nefasta ainda. E assim como ocorre com relação a Maria da Penha, que envolve a tutela dessas questões que ocorrem dentro do cenário familiar, na violência de gênero, existem também mecanismos de se proteger essas situações de abuso sexual, de estupro, dentro da realidade familiar. Então, me parece que é temerário, é infantil, é inócuo querer revogar a lei como se fosse um mecanismo de proteção. Mecanismo de proteção é assegurar e se verificar se de fato houve aquele abuso ou se de fato aquela criança está tão adoecida que incutiu as denominadas falsas memórias. E sobre isso, sem dúvida, com muito mais capacidade, muito mais conhecimento, nós temos a nossa querida Gisele, que pode falar a respeito vamos dizer assim, do comprometimento dessa fala dessa criança num estágio avançado de alienação parental. Eu acho, Renata, que essas eram as considerações que deveriam ser feitas, e só para concluir numa questão aí de competência, mudando um pouco o foco, nesse caso, veja, como existia uma ação de regulamentação ainda de convivência, tramitando na vara de família, nós pedimos o deslocamento para a vara da infância, justamente porque nessa situação, aquela criança que normalmente não estaria numa situação de risco, em razão de estar dentro de uma constituição de uma entidade familiar, nesse caso específico, remetia a competência para o juizado. Obviamente que não é a situação que a gente estava falando há pouco, que se tratava da modificação de domicílio. Bom, com isso, eu acho que para que nós possamos ouvir o que tanto a Elza quanto a Gisele têm a nos acrescentar no debate, eu vou encerrando aqui e agradecendo mais uma vez a oportunidade da fala. Obrigada, parabéns, que gostoso. É maravilhoso, que honra fazer parte dele. Parabéns, Maria Cristina e Adriana, muito bom, com certeza, várias reflexões aí para nós, para pensarmos em tudo isso. Vou encerrando aqui, então, esse painel. Tem uma pergunta, acho que do Rafael, e uma outra que não está identificada aqui no chat. Eu vou pedir para a Adriana vai responder lá, porque nós estamos com o tempo encerrado. Se alguém mais quiser colocar mais alguma consideração, nós temos um e-mail que é possível, vou colocar no chat aqui também, contribuições@ibdfam.org.br. Mas eu vou colocar, contribuicões, né? Não tem tio, não tem cedilha ali, mas é possível, vocês mandando para lá, vai ser respondido também.